Fala jovem, sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua sugestão de temas e convidados para participar aqui do Pra Frente Cast conosco. Hoje eu recebo o meu grande amigo Hermes Santos, empresário e artista plástico. Meu amigo, muito obrigado e assim, estou extremamente honrado de ter você aqui com a gente hoje. Obrigado mesmo. Carlos, é um prazer estar aqui com você na Pra Frente Cast. Estou aqui à sua disposição, dar um toque para esses novos empresários aí que estão vindo no Brasil, que é muito importante. E espero contribuir com vocês aí. Com certeza, né? Você tem uma trajetória profissional, cara, assim, eu fiquei extremamente espantado, né? Você fundou ali a Modefer ali nos anos 80, né? E de lá para cá você tem ali, de certa forma, vivido várias transformações, né? Você até como empresário, até com esse cunho de artista plástico, que eu acho que faz toda a diferença, o que de certa forma, você viu de disruptivo, de mudança? O que você acompanhou que você consegue trazer e agregar valor aqui para a gente hoje? Então, Carlos, da época que eu comecei a Modefer, que foi na década de 80, em 87, para ser mais preciso, né? Peguei várias mudanças políticas, né? Inclusive a época do Collor, né? Acabamos passando, onde o nosso dinheiro foi confiscado, né? Então você teve que ser muito resiliente, tá? Você teve que moldar o tempo todo ao mercado. E a tecnologia, sem falar na tecnologia, naquela época nem internet tinha, então para você buscar alguma informação, né, algum material didático, era hiper difícil. E começou a entrar a tecnologia e foi facilitando, e eu fui acompanhando passo a passo esse momento. Eu sempre eu nem gosto de falar muito disso, porque fica parecendo que eu sou velho, né? Mas na época, por exemplo, eu que estava ali no primeiro ano de ensino médio, e eu precisava, sei lá, ter ali algum conhecimento a mais sobre qualquer tipo de situação, eu tinha que procurar num livro chamado Barça, né? Então, acho que você lembra desse negócio. Sim, também usava. Então, assim, o avanço tecnológico que eu vejo nos últimos tempos, ele é infinitamente maior do que a gente tinha ali nos anos 80. O que trazia, por exemplo, no seu caso, empresário, trabalhando sem o nível de tecnologia que se tem hoje, um desafio muito maior. Era muito mais difícil até você ter acesso à informação, acesso às situações. Hoje a gente tem ali a questão voltada para a internet, né, de divulgação na internet. Naquela época não tinha, né? Então eu acho que o desafio para quem conseguiu se autossuperar, como aconteceu contigo, vindo dessa década que foi muito importante, né? Eu sou de 80, então eu sei muito o que aconteceu nessa época. É algo diferenciado, né, de forma muito prática mesmo. Eu acho que, além do espírito empreendedor, que claramente você, cara, tem e sobra, você tem o lado de artista plástico, né? Eu acho que em algum momento, e eu queria ouvir de ti, em que momento aconteceu isso, se de fato aconteceu, esse seu lado do artista plástico, né, que é muito forte em ti, como que ele se juntou com o lado empresário para, de certa forma, esculpir esse empresário diferenciado que você é hoje? Então, esse lado de artista plástico, isso vem desde a infância, né? Então, eu lembro, desde o fazendo esculturas, fazendo pintura, e isso me acompanhou até minha área profissional. Quando eu entrei na área profissional, eu precisei me adaptar como empresário, né, a criar dispositivos, porque é uma indústria, né? Então, esse lado criativo me auxiliou muito. E eu fui juntando esse lado criativo com tecnologia. Conforme a tecnologia veio se aprimorando, os primeiros computadores, né, eu fui agregando isso na empresa, né? Então, eu fui juntando a arte com tecnologia. E chegou uma hora que a arte começou a se sobressair à indústria também. Aí eu precisei mostrar para o mundo o que eu estava criando, né? Porque a indústria já estava caminhando, né? Eu já tinha feito meu trajeto, né? Então chegou a hora de eu mostrar a minha capacidade como artista. Sim. Criar algo do zero é algo assim extremamente complexo, né? Traz ali uma
uma dificuldade da criação mesmo, né? Eu sempre costumo dizer, né, que muito, eu imagino que seja muito mais fácil você, por exemplo, num processo, por exemplo, arquitetônico de construção de um imóvel, é muito mais fácil você demolir ele do que criar, né? Então, a criação, eu acho que é o grande ponto-chave de tudo, né? Então, você que tem esse lado, né, da criação, né, até pelo lado artístico, bem aflorado, fazendo uma comparação com um modelo talvez mais clássico ali do próprio empresariado, do próprio empreendedorismo, o que você acha que, de certa forma, para o empreendedor clássico, talvez seja mais difícil nesse início de criação, e até, obviamente, aquilo que você consegue com o seu lado artístico, como que você conseguiu tornar ele um pouco mais palatável, mais fácil de se desenvolver, até para passar como dica para quem está nos assistindo? Então, você fala do empreendedor clássico, né? Eu tive muito contato com vários empreendedores, né? Então fica, às vezes, é até difícil o empreendedor entender como que eu trabalho, né? Eu tenho amigos que falam: não, Hermes, nossa, você vai fazer uma loucura, sabe? E eu seguia meu caminho. Depois a pessoa falava: nossa, não é que deu certo? Que deu certo. Então, eu acho que é pensar fora da caixa, não seguir o rebanho. Né? Não seguir o rebanho. Não existe uma receita pronta. Sim. Ninguém é igual. Né? Então, acho que essa foi um diferencial que eu tive, né, como empreendedor. Tá? Sempre pensar fora da caixa, sempre arriscar. Né? É o lado intuitivo. Sim. Né? Apostar nesse lado. Eu sendo bem sincero com você, eu no meu dia a dia, eu aposto muito nesse lado, como você bem destacou, do intuitivo, né? Aquilo que, de certa forma, eu entendo que me diferencia ali dos demais, né? Eu também não gosto, nunca fui muito fã de seguir ali a visão da maioria ou aquilo que todo mundo está fazendo, porque eu acho que se está todo mundo fazendo, eu não vou agregar em nada sendo mais um a fazer, né? Eu acho que eu consigo contribuir de forma muito mais proativa, de uma forma muito mais contributiva, quando, no mínimo, eu apresento um olhar diferente sobre uma criação, né? Enfim, óbvio que você tem um lado do artista, né, do artista em si. Eu já tenho ali, trabalhando no mercado financeiro, vou lidar muito mais com processos, com desafios ali do mercado financeiro, mas, de certa forma, ter esse lado de uma visão criativa sobre o mundo, ele ajuda bastante, né? E, obviamente, que, como você bem destacou, né, ele sendo esse ponto sendo essencial, ele acaba, vamos dizer assim, num chamado bloqueio criativo, ele passa a ser ali um fator decisivo. Já aconteceu contigo ali a questão, por exemplo, do bloqueio criativo? E se sim, como que você, de certa forma, conseguiu se superar para entregar um resultado que você sempre entregou muito bem, meu amigo? Sim, Carlos, é fato, né? Isso faz parte da nossa vida, esse tipo de bloqueio. Né? Eu me superei me afastando. Sim. Né? Acho que é como... Eu coloco muito como se fosse um problema. Quando você tem um problema, você está muito perto do centro, você está muito na órbita dele. Então, você se afastando daquela órbita, né, você consegue enxergar com menos impacto. Né? Aquilo te interfere menos. Né? Você está mais distante. E a mesma coisa o lado criativo. Quando apareceu um bloqueio muito forte para mim, assim, mesmo na arte, eu procurei me afastar, sabe? Então, não vou criar nada, vou me dedicar a outra área e aguardar, né, voltar. E ele voltou, né? Ele voltou. Assim também na área profissional. Sim. Na área profissional. Às vezes você tem um exemplo, você tem um problema como empresário, né? Vamos falar, um processo. Né? Tem um processo para você. Então, quando o processo chega na sua mão, sabe, você de começo de empresário ou um processo grave, você fica muito preocupado, sabe? Parece algo sem solução. Só que você pode perceber que o tempo vai passando e você vai se afastando do problema, né? E aquilo vai representando cada vez menos. Daqui a uns anos você olha e fala: nossa, como eu pude dar tanta importância para aquilo? Eu acho que é mais ou menos essa... Eu lembro, até uma vez eu comentei com um amigo meu, né? Lembra muito a questão ali, por exemplo, de autoescola,
né? Acho que quando você está aprendendo ali a dirigir, né? E aí você entra no carro com a mãe, com o pai, com um professor da autoescola, e você está ali andando numa via, e aí você tem um buraco à frente, né? Se a pessoa fica, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco, naturalmente é onde você vai parar no buraco, né? Enfim, por quê? Porque o foco está sendo colocado em algo que deveria ser um pouco diferente, né? Eu vejo que no mercado em si, no mercado profissional, imagino que na indústria também é a mesma coisa, e eu acho que vai em linha com isso que você destacou, a partir do momento que você tem ali um bloqueio criativo, ou você tem ali uma problemática, se você se dedicar ainda mais à problemática, não vai aparecer a solução. Você vai ter que ter vamos dizer assim, essa capacidade cognitiva de falar, peraí, eu tenho que sair do ambiente, eu tenho que sair de uma visão exatamente para conseguir trazer a solução que nesse momento eu não estou vendo, né? Ou, né, vamos dizer assim, gerar a criatividade aonde não está existindo, né? Porque eu vejo que é muito disso, né? Problema é uma coisa, solução é outra, e em geral você tem que estar um pouco afastado até para conseguir entregar o melhor resultado, né? Você até como empreendedor, né? Eu imagino que, obviamente, principalmente no mercado como brasileiro, em que o empreendedorismo é muitas vezes bem complicado, o que você traz para a gente de algo que, na sua visão de empresário, se mostre algo como importante em termos de gestão de pessoas, gestão de processos, principalmente voltado para uma indústria, por exemplo, o seu mercado industrial, ele tem ali as suas particularidades. O que você vê nisso como algo diferenciado e o que você consegue passar para o empresário em termos de o que aconteceu contigo que você consegue sugerir de melhores práticas? Você comentou algo interessante. O Brasil é um país muito complexo para empreender, né? Tanto é que você tem contatos com outros empresários de outros países, você tenta explicar, né, a dinâmica de impostos, sim, como funciona no Brasil, sabe? Eles não entendem, para começar, eles não acreditam, acho que você está mentindo, né? E eles não compreendem. Então, você tem que ser muito flexível, né? Você tem que ser muito flexível, sabe? No meu caso, né, hoje em dia eu estou com 160 colaboradores, tenho colaboradores que estão comigo há mais de 25 anos, né? Então, o pessoal me segue. Sim. Né? Eu acho que eu procuro ser o mais humano possível. Eu sou um homem chão de fábrica, eu não fico no escritório, né? Eu gosto de ficar com o pessoal no chão de fábrica. Então, eu sei o nome de todos os colaboradores, eu cumprimento todos os colaboradores, onde eu vou passando, sabe? É muito legal, porque assim, eles fazem questão de me cumprimentar. Sim. Né? Fazem questão de me cumprimentar. Tanto é muito legal que assim, eu completo 60 anos agora. Né? Então, eu vou fazer meu aniversário com eles. Né? Não vou fazer com os amigos, não vou fazer com família. É uma data muito especial e vou comemorar com eles. Eu acho que isso é muito importante. Você dá valor, você está perto do colaborador, porque é ele quem sabe o que está acontecendo, é ele quem pode te ajudar. Você está entendendo? Não importa o nível hierárquico, né, do colaborador. Eu acho que e você conseguiu descrever de forma bem plena, eu acho que é essa humanização da conversa com o colaborador, né? Eu trato ali no nosso dia a dia, da própria corretora, uma visão muito clara de ser o mais transparente possível, porque a partir do momento em que você é transparente, vai ter um entendimento do outro lado. Do outro lado existe um profissional, né? São profissionais, então mesmo numa situação quando você vai fazer ali, vamos dizer assim, uma cobrança em termos de produtividade, a hora que você consegue mostrar com clareza o porquê que está sendo pedida aquela produtividade, do outro lado vai ter um profissional que vai entender o que está acontecendo e com certeza vai conseguir dar uma resposta à altura daquele nível de cobrança, né? Então, você, até da forma como está colocando, me remeteu muito fácil isso, porque, em regra, aqueles profissionais, líderes, né, gestores, C-levels, CEOs, que têm um conhecimento do chão de fábrica ou da própria operação,
eles contribuem mais efetivamente com até as soluções do que, como você bem destacou, aquele que, de certa forma, só está fazendo uma gestão de gabinete, uma gestão da própria sala, sem entender a operação, né? Eu acho que esse é um ponto que também te traz ali um diferencial competitivo, exatamente por você ser entendedor, né, de forma plena de tudo aquilo que a sua indústria está fazendo. É essa a linha mesmo? Sim, é essa linha, não tenha dúvida. Então, eu estando no chão de fábrica, eu consigo economizar muito tempo deles também, porque às vezes eles estão numa situação que eles estão tendo uma visão de um caminho e eu posso trazer essa visão de uma forma diferente, por eu pensar fora da caixa, né? Então, eu consigo adiantar processos, né? Acho que é muito eficaz essa tendência de estar próximo ao colaborador. Eu vou te fazer uma pergunta, meu amigo, que geralmente me fazem exatamente até pelo nível, obviamente, hierárquico que a gente está dentro da empresa. Quando você tem ali uma proximidade com o colaborador, como você bem destacou, e quando você conhece a questão ali do processo, então você é entendedor daquilo que está sendo pedido para que seja feito, o seu nível de entendimento ele aumenta, né? Mas há situações, né, e eu acho que você também já deve ter passado por isso, porque faz parte do empresariado do Brasil, situações, por exemplo, como cobrança de produtividade, necessidade de cortes, necessidade de demissão, contratação de um novo modelo de pensamento, enfim. Como que você, dentro do seu modelo, você consegue fazer esse equilíbrio entre não deixar o lado pessoal, né, da proximidade atrapalhar, vamos dizer assim, na visão estratégica do negócio, principalmente quando há necessidade de fazer algum tipo de mudança? Então, Carlos, eu empreendo de uma forma diferente, né? Eu costumo não fazer cortes na minha empresa. Boa. Né? Eu procuro achar soluções, né, para poder... Lógico, a gente vive em crise. Sim. Né? Então, o Brasil é um país que vive qualquer mudança que tem, ou uma guerra, ou alguma notícia que tem de outros países, especificamente Estados Unidos, uma gripe aviária, isso, qualquer coisa atrapalha o andamento. Um juros alto, onde o empresário prefere aplicar o dinheiro no banco do que investir no mercado, né? E eu procuro não fazer esse tipo de jogo. Eu procuro arrumar novas soluções, novos mercados, né? Você vê, nós passamos uma crise muito forte mundial, que foi a Covid. Sim. Até nessa época da Covid, eu estava indo para Wuhan, onde eu tinha uma parceria com uma universidade, que eu trazia uma tecnologia de impressoras 3D. E quando eu comecei a ouvir sobre a infestação que estava tendo de Covid, eu cancelei minha viagem. A Covid passou a atingir a Itália. Eu reuni os meus colaboradores e falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos 30 dias para casa. Né? Então, eu não fiz redução de salário. Boa. Eu não mandei ninguém embora. Eu mandei todo mundo para casa. Quem podia trabalhar em home office, trabalhou. Quem não podia trabalhar, ficou em casa aguardando. E aos poucos, enquanto isso, o que eu fiz? Autopeças, que é meu ramo, eu achei que não ia ter sequência muito forte. Eu desenvolvi máscaras de plástico, eu desenvolvi suportes para você poder abrir a porta sem encostar a mão. Eu comecei a usar minha criatividade para poder dar sequência à indústria. Só que no final, o ramo que eu trabalho, que é para linha pesada, caminhões, maquinários, ele explodiu nessa época de vender, então a equipe teve que começar a voltar aos poucos para a gente poder abastecer o mercado. Assim, você falando, me parece que aquela velha máxima, né? Você pegou o limão e fez uma limonada, né? Você identificou o que estava acontecendo no momento, identificou o cenário nacional e mundial, o que poderia acontecer. Como você bem destacou, a maior parte das pessoas estavam cada vez mais ficando reclusas, ficando em casa. Você teve ali um olhar um pouco mais... Não vou nem falar um pouco mais criativo, porque você é um artista plástico e eu acho que isso aí é algo comum. Mas você transformou uma situação que poderia ser uma situação de crise em uma oportunidade, em você tendo ali uma visão diferenciada, né? Então,
É até por isso que eu o admiro bastante, exatamente por essa forma de conseguir se adaptar, né? Se adaptar a novas realidades, se adaptar a uma nova tendência. E eu queria ouvir de ti o quanto que, para você, esse lado da adaptação ele se mostra como importante para aquele que está nos assistindo, seja ele empresário, um profissional de mercado, esse senso da adaptação que você agora comentou. No meu caso, é muito natural. Sim. Né? É muito natural, é muito espontâneo. Eu acho que a gente não pode ter medo de mudar. Sabe? Nós somos seres humanos, nós somos seres pensantes. Não tem problema nenhum se eu estiver indo nessa direção, sabe? Não é vergonha eu virar 180 graus e voltar e fazer outra coisa, tá entendendo? Eu estou fazendo uma faculdade, mas não é isso que eu achei que era. Não tem por que se ter medo. Sim. Sabe? Mesmo porque o tempo ele é extenso, você não precisa correr, sabe? Você vai passar várias fases. Eu acho que, assim, né? Nós temos uma máxima lá na corretora, até um dos sócios, Ricardo Barassal, sempre fala bastante, se você pegou um trem errado na direção errada, a hora que você identifica que está no lugar errado, pede para descer e volta, né? Então, vai muito nessa linha do que você está falando. Não pode ter um compromisso com o erro, porque eu já me comprometi. Não, cara, para, reflete, refaz a rota e vida que segue. Se não tiver esse senso de que as coisas mudam, de que existem situações em que há uma necessidade de adaptação, aí não faz sentido. Aí a gente vai estar muito mais brigando ali para continuar, às vezes, num eventual erro, do que, de certa forma, contribuindo ali com um modelo criativo de evolução, né? Você, até como artista plástico, você tem ali algum tipo de rotina, algum tipo de situação, sei lá, alguma coisa que você criou para você, para aumentar esse seu lado criativo? Existe alguma técnica, por exemplo, para aumentar o lado criativo? Não. Ele é algo natural. É algo que eu me conecto com o universo, sabe? Eu preciso estar amando as coisas, amando as pessoas, sabe? Lógico, não pode ter crise mental, sabe? Eu sou uma pessoa que não brigo, que eu não discuto, sabe? Eu sou uma pessoa muito calma, sabe? Sou muito agitado. Sim. Né? Eu tenho pilha, mas assim, calma no sentido de não discutir, não entrar em conflitos. Eu acho que isso me ajuda muito ao processo criativo. Você, né, destacou aqui grandes pontos relacionados ao mercado de empresário, né? Você tem um outro lado fantástico, que é o de artista, né? Você já teve ali a oportunidade de fazer exposição ao redor de praticamente todo o mundo, né? Eu queria que você destacasse aqui para a gente aquelas mais importantes, na sua visão, que mais se destacam, né? Não vou nem colocar como mais importantes, mas aquelas que mais se destacaram. E como foi para você, como artista plástico, fazer essa exposição ou fazer essa criação, tendo como base, e aí eu estou falando a minha visão leiga, meu amigo, você é o especialista, da visão do outro na hora que ele está olhando a sua obra. Como que foi isso para ti? A visão do outro que é muito legal, né? Eu fico... Me dá satisfação quando a pessoa chega na exposição e fala, uau, né? As minhas obras são muito imersivas, né? Então, quando eu monto uma célula, quando eu monto uma estação, sabe? Ela te emerge num outro mundo. Então, eu tive a oportunidade de ficar expondo por 2 anos e 6 meses no Aquário do Rio de Janeiro. Né? Quem me deu essa oportunidade foi o CEO, Marcelo Spielmann, né? Um querido. Até ele fez é um dos 2 que fizeram o prefácio no meu livro. A outra foi a Tarcelinha do Amaral. Né? E acho que esse é o lado que eu aprecio. Outra exposição importantíssima que eu fiz também foi no Brasil, foi no IED, no Instituto Europeu de Design, onde eles me deram a oportunidade de montar no pátio toda uma imersão que eu chamei de metamorfose. Então, você partia do universo, das estrelas, do Big Bang, começava pelo Big Bang, né, do planeta, do universo, ia para as estrelas e vinha para o fundo do mar. Foi muito imersivo. Tanto é que uma parte dessa exposição foi para o Rock in Rio também. Foi muito legal essa visão que passou.
E tem uma exposição ainda em Nova York, na Quinta Avenida, tem algumas peças, né, em Nova York. Acabei fazendo exposição na Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, na China, né? Tive uma pequena exposição na Itália. Só que não dá para levar todo o contexto, né? Onde eu consigo transportar, porque são obras grandes, né? É pelo Brasil, né? Então, tive a oportunidade de fazer várias exposições pelo Brasil. E para você, assim, ó, por exemplo, do lado artista mesmo, né? Acho que é muito pessoal. O que te dá mais... Não sei se é a palavra correta, mas o que te dá mais prazer é na criação ou é quando você tem ali, por exemplo, uma obra sua exposta e a reação de quem tá olhando, que às vezes captou aquilo que você tinha em mente, ou às vezes até captou mais coisa que você não tinha em mente, mas para a pessoa traz um significado diferente que você fala, puxa, eu acho que eu fiz uma diferença na vida dela. O que para você tem um impacto maior? A minha criação. Ah, A minha criação. Porque, assim, eu misturo muito a obra com o lado profissional. Sim. Né? Então, o que eu amo fazer na indústria? Eu amo fazer moldes, né? As ferramentas para produção. Então, eu faço molde de injeção de plástico, de sopro, injeção de alumínio, estampo, fundições de gravidade. Então, como se fosse eclético. sim. Né? Eu não tenho só uma área. Eu acabei desenvolvendo várias áreas. Quando o molde fica pronto, para mim ele perde um pouco a graça, porque acabou o desafio. Sim. E a obra também é a mesma coisa. Meu grande desafio é criar ela. Então, na área da arte, eu trabalho com madeira, com vidro, com murano, né, com cristal, eu sopro Sim. cristal, trabalho com aço, né, então, com latão. Então, é bem diversificado a área. E isso sempre é um desafio. Lógico, quando eu acabo a obra, né, ela virou uma peça, Sim. uma obra. Lógico, eu tenho um sentimento por ela, eu acabo ficando apegado à Sim. obra. Tanto é que eu sei onde estão minhas obras espalhadas. Né? Mas eu acho que é por aí. Sim. Eu acho que assim, muita gente, meu amigo, associa a questão, por exemplo, de inovação com tecnologia. A gente só consegue inovar usando tecnologia. Eu tenho um pouco de... Não concordo 100% com isso. Eu acho que existem ali alguns outros fatores. Mas eu queria ouvir a sua visão, porque você é um cara... Você tem o lado criativo do artista plástico, você tem ali toda a visão ali de empresário. Para você, inovação tem a ver com tecnologia? Aonde que existe uma similaridade? Aonde que não existe? Ou qual é o principal ponto relacionado a essa visão da criatividade? Não, eu acho que elas têm uma sinergia, sim. Mas não depende... A tecnologia, ela ajuda, tá? Mas ela não depende uma da outra. Né? Eu acho que você pode fazer inovação sem tecnologia, só com criatividade. Lógico, a tecnologia ela mudou muito nos últimos anos e agora, através da inteligência artificial, ela vai mudar muito mais rápido, porque os cálculos estão sendo feitos muito mais rápido. Eu vejo pela indústria. Na indústria, os processos, eu estou robotizando tudo. Então, antigamente a curto prazo de Sim. tempo, um pedido era gerado pelo representante, um exemplo. Então, ele ia durante o dia, pegava o pedido, quando chegava à noite no hotel, ele tinha que passar o pedido a limpo, mandar para a empresa, através de um e-mail, a empresa tinha que trabalhar novamente para gerar faturamento. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a hora que ele pode ser um papel de pão escrito à mão, né? A hora que cai no computador dele, o robô já lê e já gera todo o processo. Né? Então, a tecnologia está avançando muito. Nós não temos ideia do que... Não dá para ter essa criatividade. Eu não consigo. É uma coisa que eu me pego pensando. Né? O que vai acontecer, né, com a entrada da inteligência artificial? Aonde que ela vai se sobressair? Não consigo imaginar. Eu acho que existem fatores ainda
muito ligados ao inesperado, que eu acho que a tecnologia não vai conseguir resolver. Outros, como, por exemplo, voltados à questão principalmente de números, cálculos, eu acho que essa daí ela cada vez mais vai ser utilizando tecnologia e o ser humano cada vez mais lidando com aquilo que, de certa forma, tem uma previsibilidade de fugir do normal, né? Que provavelmente vai ser o tratamento com outro ser humano, enfim, situações que você tem que ter muitas variáveis e, às vezes, aquele chamado senso de momento que talvez a tecnologia, né, dependendo ali do quanto que está sendo usado dela, não vai ter, né? Para você, assim, né, usando todo o seu histórico pessoal, profissional, né, do lado artístico, do lado empresário, o que para você é inovar? É criar. É criar. É se sobressair. É ser diferenciado na área que você escolher. Você não pode ser o mesmo. Você tem que se diferenciar. Se você for o mesmo, você vai ficar no mesmo patamar dos outros, né? Então, você tem que sempre estar inovando, sempre estar se diferenciando. Eu acredito 100% em ti, meu amigo, porque para mim, toda vez que a gente fala em inovação, toda vez que a gente fala ali em algo diferenciado, tem que fugir da normalidade, que senão já tá feito, né? Então, eu acredito muito em ti. Às vezes, até no meu dia a dia, quando me perguntam ali, puxa, Carlos, onde que eu tô? Eu, às vezes, até falo, né? Eu tento dar uns choques de realidade. Falo, você tá medíocre, né? Porque medíocre vem de média, né? Mas a palavra dá um impacto que parece que tá ruim, né? Não, mas eu não sou medíocre. Não, tá na média. Eu gostaria que você estivesse um pouco acima. Traz uma inovação, pensa fora da caixa, faz algo diferenciado. E se der errado? Deu errado. A gente continua fazendo o que está fazendo. Mas e se der certo? Né? Então, eu acho que é sempre aquela visão do copo meio cheio, meio vazio. Eu sempre vou preferir olhar o lado positivo da situação. Porque eu acho que ali o nível de competitividade é muito menor, porque a maioria só gosta de olhar para problema, né? E tem ali um lado voltado que, para eu olhar para esse lado, eu vou também ter que trazer ali algumas ideias, usando, obviamente, o passado histórico, mas também uma visão do que pode acontecer no futuro, de ser diferenciado. Porque eu super concordo contigo, né? Seguir a mesma manada, eu tô fora, né? Geralmente você vê uma manada indo para lá, eu tô indo para outro lado. Eu talvez não tenha nem ido para o lado certo, mas eu não vou estar junto com todo mundo, né? Eu tenho essa visão de a inovação, a criatividade, ela vai estar ali em lugares que não são a maioria que estão fazendo. Para ti também aconteceu isso? Sempre aconteceu isso, mesmo antes de você ser o empresário e artista que é hoje? Antes de ser um empresário e artista, eu era muito novo, né? Então, para o homem amadurecer, eu acho que é muito difícil. Como eu comentei, eu só tive um emprego. Aos 14 anos, eu fui office boy, trabalhei durante um ano e depois eu não trabalhei nunca mais para ninguém. Sim. Sempre fui empreendendo em várias áreas, fui aprendendo. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi, você não pode dar ouvidos, sabe? Tá com crise, as coisas estão ruins, sabe? Você sempre tem que procurar, enquanto uns choram, alguém está vendendo lenço. Com certeza. Né? Então, você tem que procurar fabricar o seu lenço, sabe? Você tem que procurar ir para o lado certo, lógico. Sabe? Quem não erra? Todo mundo erra, eu erro até hoje. Eu acho que a diferença do sucesso é você ter mais acertos do que o erro. E o erro só não vai valer nada se você não aprender alguma coisa com esse erro, né? Porque eu tenho certeza que, mesmo errando, você vai tirar lição do erro, né? Com certeza. Eu acho que você disse aí tudo, cara. Você só não aprende se você não aprender nada com erro. Aí você vai continuar repetindo ele, né? Pegasse hoje você, assim, por exemplo, com nível de experiência, maturidade, e você pudesse dar um conselho ali para um jovem empreendedor, ou empreendedor jovem no sentido que está começando agora. O que você acha, trazendo tudo que você já passou, enfim, sua visão também de atualidade e tendências de futuro, o que você diria para esse novo empreendedor? Olha, eu vou te falar, não desista nunca. Continue em frente, aposte na sua capacidade, aposte na sua intuição, né? Eu acho que a intuição, acima de tudo, né? O estudo é muito legal, né? Mas não só o estudo convencional, seja um buscador, sabe? Busque, não pare de buscar, não pare de buscar. Um empreendedor, ele trabalha 24 horas por dia, ele trabalha de madrugada. Eu durmo com papel e lápis do lado. Eu acordo
sabe? Eu acordo fazendo projeto, sabe? Várias vezes eu tenho projetos patenteados que eu desenhei de madrugada. Eu sonhei, sabe? Você fica com aquilo na cabeça, sabe? Porque depois, se você não anota, a cabeça pensa em tantas coisas que você acaba... não. Então, anote, né? Não pare de trabalhar, não pare de pensar. Acho que seja por isso. Sim. O que você, até nessa mesma pegada de visão, você entende que precisa ser mais valorizado no mundo corporativo, no mercado de trabalho, enfim, no mundo atual, no mundo artístico? O que você acha que precisa ser mais valorizado? Olha, eu acho que o ser humano precisa valorizar mais, sabe, o comprometimento, né? A partir do momento que se compromete, não importa o que seja, não importa o nível hierárquico que seja, você tem que ter um comprometimento, você tem que seguir o que você se propôs. Ninguém é obrigado um exemplo, um colaborador, né, um empresário, mas vamos falar no colaborador, ele está numa empresa, ele não é obrigado a ficar na empresa, né, mas enquanto ele estiver na empresa, ele tem que estar comprometido com a função dele, sabe? Eu digo que é o sentimento de dono. Sim. Né? Será que você gostaria que fizessem isso com você? Eu acho que esse se aplica na vida, tanto como o lado artístico, como o lado empresário. Eu ainda coloco até mais, viu, meu amigo? Eu super entendo e concordo 100%. Eu acho que assim, valorizar a própria escolha. Porque ele escolheu estar lá. Se, de certa forma, ele valoriza a própria escolha, veste a camisa da escolha que ele teve. E se, por um acaso, a escolha dele é mudar, mude, não tem problema nenhum. Mas, enquanto estiver ali, vista a camisa do ponto de vista de valorizar a própria escolha. Eu acho que isso é fantástico. Meu amigo, eu vou ficar conversando com você aqui a tarde inteira, porque, cara, assim, a gente tem muito assunto, mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria deixar aqui para você o tempo livre e aberto para você trazer ali as suas últimas ponderações, as suas últimas visões. Fique 100% à vontade, enfim. Destaque também até para as pessoas que, de certa forma, querem ter ali um pouco mais de contato contigo, acesso ali à questão artística, onde que conseguem te localizar. Mas, acima de tudo, muito obrigado pela oportunidade da conversa de hoje. Para mim foi um prazer enorme ter aqui com você, porque foi muito bom mesmo, meu amigo. Obrigado mesmo. Carlos, eu que agradeço. Olha, foi sensacional estar aqui com você, com a sua equipe, o backstage, né? Sim. A Pra Frente Cast está de parabéns, né? E ao pessoal que está nos vendo aí, aos novos empresários, eu me coloco à disposição. Se tiver alguma pergunta, entra no meu Instagram, @hermesantos, pode falar lá comigo, eu vou ter o maior prazer em responder, em auxiliar, sabe? Porque eu também, no começo, precisei de ajuda e encontrei muita força de muitos padrinhos, né? Sim. Então, se precisar, estou à disposição. Pessoal, meu amigo foi sempre muito pontual, sempre colocou a palavra de uma forma bem positiva, e eu vou reforçar. Eu acho que você que está começando, tem alguma dúvida, precisa ali de alguma sugestão, conte também com a gente, comigo, com ele. Eu acho que isso aí vai sempre dar um apoio necessário para aqueles momentos que talvez ali paire ali alguma dúvida, né? Então, quero te agradecer novamente, meu amigo. Como diria meu filho, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal.